Oi gente, eu sou a Yuri do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foram e quais foram as minhas 10 leituras do mês de dezembro. Dezembro foi aquele mês que eu consegui colocar muitas leituras em dia. Ainda assim eu não li tudo aquilo que eu queria, mas eu fiquei muito satisfeita com o saldo final. Não só pela quantidade, porque foi um mês que deu pra ler bastante, mas principalmente pela qualidade dos livros que eu li. Eu vou começar falando de uma leitura que na realidade eu comecei lá no final do mês e fui terminar agora no comecinho de janeiro. E é O Date Perfeito de Steve Blum. Assim que eu recebi o livro, por causa da capa e tudo mais, eu tinha certeza absoluta de que esse livro era baseado no filme que tá lá na Netflix. Acontece que depois eu fui descobrir, a verdade é que originou o filme, eu ainda não tinha assistido, então eu primeiro fiz a leitura pra depois assistir. Date Perfeito, então, a gente vai conhecer a história do Brooks Rattigan, que é um garoto que tá aí terminando o ensino médio dele. O sonho dele é entrar numa das universidades de ponta nos Estados Unidos, que é a Columbia, só que pra isso ele precisa de dinheiro, que é algo que ele não tem. O pai dele, hoje em dia, ele trabalha como um carteiro, mal sustenta a casa, mal tem contato com o próprio Brooks, então o Brooks sabe que ele tem que correr atrás dos próprios sonhos por ele mesmo. Ele tá lá passando por todo aquele perrengue então de final de vida de ensino médio, estudando muito pra conseguir boas notas porque as notas dele são medianas. Em uma situação ele acaba ouvindo um colega dele comentar sobre a prima que precisa ser levada pra um baile. Ele fica com dó da garota e se propõe fazer esta boa ação. Só que no fim das contas, depois que ele leva a menina, ele fica surpreso porque o pai da menina acaba pagando ele pra fazer aquilo. E pra surpresa ainda maior dele, o pai dessa garota acaba o indicando pra um colega que tá passando pela mesma situação e ele acaba entrando sem querer nessa de se transformar um acompanhante pago pra levar garotas em bailes de formatura. A história tem um tom bastante divertido por causa da narrativa em primeira pessoa, né, pela voz do Brooks. A gente consegue acompanhar todas essas angústias dele. O livro ele foca bastante nesses momentos de tensão, dele estudar pra prova, dele se sentir insuficiente, dele achar que ele não é tão inteligente quanto precisa. Existe toda a questão de que ele tá levando essas garotas que são todas de uma classe social acima da dele, então ele é aquele garoto pobre em meio a todas essas garotas ricas. Tem todos os conflitos em relação ao pai dele, e aí a questão do romance vai aparecer muito aos poucos. São aos poucos que a gente nem sente tanto assim o romance ali presente na história. De qualquer maneira, esse não é o foco do livro, é realmente a gente focar no Brooks, nas angústias adolescentes dele, e nisso eu acho que o autor foi muito bem sucedido, porque ele soube fazer isso sem perder a leveza, o tom da leitura. O final também eu acho que ele foi um pouco corrido, então a gente tem a resolução dos conflitos que acabam se dando de uma forma muito facilitada, mas ainda assim a leitura como um todo, mesmo que não tenha sido aquela super veloz, pra mim, foi uma leitura gostosa e que me proporcionou um sorriso no rosto quando eu terminei. Comparando brevemente aqui com o filme, eu acho que os dois realmente, assim, são coisas diferentes. A gente encontra muitos pontos de contato entre os dois, então as premissas das histórias são basicamente as mesmas, porém o filme foca muito mais no romance, tem muito mais cenas de interação ali no casal, e as próprias motivações do Brooks não são as mesmas do livro. O filme, toda a motivação dele tem muito mais a ver com uma necessidade de status do que de fato é no livro. E de um modo geral eu gostei mais daquilo que foi trabalhado no livro do que aquilo que é trabalhado de fato no filme. Ainda que o filme, até pela própria mídia em si, seja algo talvez mais dinâmico do que o livro. Minha outra leitura do mês foi Tempo de Regresso, da Christine Hanna, que é uma das minhas autoras favoritas. Esse livro a autora considera, e a gente consegue ler isso numa nota que existe aqui ao final dessa edição, um dos pontos de virada da trajetória dela. Esse livro foi originalmente publicado em 2003 e foi a primeira vez que ela trouxe como foco do enredo a relação entre duas mulheres, a despeito da relação dessas mulheres com os pares românticos que elas acabam tendo aqui em suas histórias. E isso acabou permeando as demais obras da Christine Hanna que ela escreveu dali pra frente, que trazem então como centro a vida de mulheres, não necessariamente as relações amorosas. E aqui a gente tem então essas duas irmãs, a mãe delas nunca esteve tão presente na criação das duas, e por isso a relação entre elas era muito forte quando elas eram menores. Mas aí, um conflito que aconteceu na época ali
da adolescência acabou afastando as duas, e hoje elas são aquelas pessoas que se falam de vez em nunca e sempre com aquele certo ar de tensão nessa relação. A Christine Hanna, ela sabe trabalhar muito bem as personalidades de cada uma das personagens, isso é algo recorrente nos livros dela. Nesse livro daqui também, a gente também consegue perceber as outras marcas que são muito típicas da autora, como os momentos de drama, a sensibilidade na escrita, o tema da maternidade rondando, sendo a força motriz aqui da obra da Christine Hanna como um todo. E nesse caso específico, a gente tem também um tom narrativo muitas vezes divertido, principalmente porque essa personagem da irmã mais velha, por ela ser alguém assim tão cética, ela acaba tendo muitos momentos, muitas falas que são permeadas pela ironia. De um modo geral, esse aqui é um livro sobre redenção, sobre perdão, sobre se curar feridas antigas, sobre a dificuldade de se encarar essas feridas. Por mais que não tenha sido um livro que entrou para os meus favoritos da autora, ainda assim foi uma leitura que eu não conseguia interromper, que foi extremamente envolvente, como as leituras dela costumam ser pra mim, e que acabou me emocionando e deixando uma mensagem muito positiva quando eu terminei. E aí no comecinho de dezembro, eu também terminei a leitura de Desencantada, que eu tinha começado no final de novembro pra cumprir o item daquele mês, né, pro desafio Fuxicando sobre Chiquilites. Aqui a gente vai ter a história da Valentina, que nos demais livros da série Perdida, muitas vezes foi retratada como uma espécie de antagonista. Então nos primeiros livros é muito fácil a gente antipatizar com a Valentina, e que a gente finalmente vai ter a história contada pela perspectiva dela e o momento em que a gente consegue se aproximar dessa personagem e entender tudo aquilo que se passa na vida e na cabeça dela. E ela tá passando por um momento muito delicado, porque desde a morte da mãe, desde que o pai dela perdeu o dinheiro que eles tinham, ela é uma pessoa completamente desencantada. Ela não acredita mais em príncipe encantado e ela vai acabar conhecendo o Capitão Navas, que chegou ali pra cidade. Só que a Valentina também vai se envolver numa situação que vai colocar a vida dela em risco e, pior de tudo, ela vai acabar percebendo que existe alguém tentando tirar a vida dela. Falando assim, a gente já percebe que existe um tom aqui de investigação na história, todo um suspense acontecendo, que acaba sendo típico também dos livros da Karina Ricci. Ela também consegue colocar, além do romance, além do tom divertido, esse suspense, esses conflitos, esses mistérios ali na trama. A gente tem também esse romance que tá muito presente, que também a Karina Ricci sabe conduzir muito bem. De toda maneira, esse acabou sendo um dos livros que não me encantou tanto assim na série. Acho que os conflitos que apareceram aqui no sentido de ficar afastando e reaproximando o casal acabaram me cansando em alguns momentos. O mistério todo que tá presente também não é algo assim tão surpreendente. De qualquer maneira, os livros da Karina Ricci são sempre muito gostosos de se acompanhar, e em especial esse daqui, ele tem um final que ele faz um gancho com os demais livros da série, que acaba fazendo a leitura ainda mais gostosa. Uma leitura rapidinha que dá pra fazer um pouco mais de uma hora, o E Se Tocássemos o Céu, novela do Léo Oliveira. Aqui a gente vai conhecer a história do Joaquim, que é um jovem de 18 anos, por mais que ele venha de uma família bastante acolhedora, ainda assim ele sente que não encontrou a própria voz. E nessa novela a gente vai passar tanto por situações divertidas, quanto por outras mais sensíveis e que de modo geral vão mostrar esse processo de transformação do Joaquim. O Léo tem uma escrita que é muito gostosa, é muito sensível, é uma narrativa que traz muitas referências da cultura pop e isso faz da leitura ainda mais prazerosa. E o Léo faz tudo isso muito bem. Ele sabe como dar voz pra esse personagem, como trazer as angústias que são muito típicas nessa fase, que é muito fácil com que a gente se identifique com ele, porque afinal quem foi que nunca passou por situações semelhantes, quem nunca se sentiu inseguro em assumir quem é, aquilo que deseja. Também vale dizer, o romance que está sendo retratado é também daquele de fazer a gente suspirar e que acaba assumindo um tom ainda mais importante porque a gente está falando de um romance LGBT e essa representatividade é sempre muito bem-vinda, importante e necessária. Logo depois eu li mais um Chiquilite, que é Onde Mora o Amor, da Gilma Ansel, mesma autora de Desencontros à Beira-Mar. E aqui a gente vai conhecer a história do Dexter, que leva uma vida de solteiro muito bem obrigado, até que essa vida dele vai ser virada de pernas pro ar quando a irmã dele acaba falecendo e deixando aos cuidados dele a sobrinha de apenas 8 meses. O livro é muito gostoso de se ler e por mais que ele não seja assim tão divertido quanto Desencontros à Beira-Mar, ao mesmo tempo ele me proporcionou uma sensação de aconchego muito grande, seja pelo lugar onde tudo aquilo é retratado, seja por essa sensação familiar aqui tão próxima, pelas conexões que os personagens estabelecem. O romance aqui é aquele que vai nascer primeiro de uma amizade. Eu gostei muito de ver então como essa proximidade entre eles foi sendo pouco a pouco desenvolvida, assim como nos demais livros da autora a gente não tem apenas a situação entre o casal principal acontecendo, mas as tramas
paralelas dos personagens secundários. Isso acaba trazendo mais agilidade pra história, porque então a gente tem várias outras historinhas sendo contadas, e é muito gostoso ver também como a autora é capaz de interligar tudo isso, sem contar que esse aqui ainda tem o adicional de fofura, porque então, né, uma das personagens centrais aqui da obra é esse bebê, sobrinha do Dexter, que é a coisa mais gostosinha enquanto a gente tá lendo. Aí minha leitura já mudou por completo, porque eu acabei lendo A Última Festa, que foi enviado para os assinantes do Clube Intrínsecos e vai ser lançado agora pro público geral no comecinho de março. E aqui a gente tem um thriller policial, a gente tá falando de um grupo de amigos que foi passar o ano novo numa casa nas montanhas. As relações estão um pouco estremecidas e quando eles vão pra essa casa, então, acaba caindo uma nevasca enorme, eles ficam presos ali e uma pessoa acaba sendo morta. E quando o livro começa, a gente não sabe quem morreu, por que essa pessoa morreu. O livro fica indo e voltando no tempo pra gente saber qual é a situação atual, mas principalmente o que foi que aconteceu antes. Por mais que esse seja um thriller policial, a narrativa como um todo, ela não se centra no desenvolvimento do caso, mas principalmente nas conexões entre os personagens. Então esse é um livro com personagens que são, de modo geral, odiosas. A autora sabe trazer muito bem a superfície, né, os defeitos de cada uma dessas pessoas, pra poder mostrar a fragilidade dessas relações, onde existem os problemas. Então a gente tem a tensão entre elas do começo ao fim, e tudo isso só vai criando na gente aquelas perguntas do tipo: quem será que morreu? Por que será que morreu? Porque existem, assim, várias situações possíveis por causa dessas tensões criadas entre elas. Foi um livro muito gostoso de ler, porque ele tem uma leitura que é muito rápida. E aí logo depois eu fiz outra leitura que eu também fiz, assim, de uma vez. Eu comecei a ler num sábado de noite, quando foi de madrugada eu já tinha terminado, e o livro entrou pra minha listinha de melhores do ano, que é o Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Aqui a gente vai ter a história de um casal, eles vivem aquela relação maravilhosa, só que essa relação vai acabar sendo desgastada por causa da impossibilidade desse casal de ter um filho, que é algo que eles querem demais. E aí o que eu acho que é mais brutal nesse livro é porque os capítulos se alternam entre o antes e o depois. No antes, a gente vai tendo a construção desse relacionamento, de como foi que eles se apaixonaram, como eles se aproximaram. E o depois, a gente tá falando desse casal depois de anos de casados, enfrentando esse abismo entre os dois que eles não sabem como resolver. Eles mal conseguem entender como eles chegaram naquele ponto. E a gente que tá lendo se sente da mesma forma. E aí a autora acho que expõe com muita sinceridade aqui os problemas que eles vão enfrentar, todos esses conflitos que estão ali à flor da pele, como isso consome cada um e como isso faz com que eles ajam muitas vezes não como as pessoas ideais, mas como pessoas que estão sentindo a dor à flor da pele e não sabem lidar com aquilo. E a gente segue do começo ao fim torcendo e se perguntando se eles vão conseguir resolver o problema ou se a solução pra eles é simplesmente a separação. É um livro que me fez chorar em diversas passagens, é aquele livro que meio que destrói você, mas também é um daqueles livros que te dá um abraço, que renova a esperança, por causa, né, de toda a construção do livro, de tudo aquilo que ele me fez sentir e pensar. O livro acabou se tornando meu novo favorito entre os livros da Colleen Hoover. Aí, depois de uma leitura tão emocional, eu fui pra mais uma leitura divertida e que eu acabei devorando, mesmo que seja um livro bastante grande, que é um best-seller pra chamar de meu, da Marian Keyes, um dos livros dela que eu mais tinha curiosidade de ler, porque ele acaba abordando o mercado editorial. Então aqui a gente vai ter a história de 3 personagens diferentes sendo contadas. Uma delas trabalha com produção de eventos, a outra é uma agente literária e a outra é uma escritora. A gente vai ter o livro dividido em diferentes partes e em cada uma delas a gente tem blocos narrativos para cada uma dessas personagens. E pouco a pouco a gente vai vendo a vida então dessas personagens se entrelaçando. Eu acho que o mais interessante aqui é realmente a gente ver a situação pelo ponto de vista de cada uma delas. A Marian Keyes, ela foi muito hábil em trazer nesses pontos de vistas delas, em construir os conflitos das personagens. Ao mesmo tempo, ela tem um tom narrativo que é muito engraçado, é muito divertido. Foi uma leitura muito gostosa realmente de se fazer. Ela tem esse tom interessante por trazer o outro lado do mercado editorial. E eu acho que uma das coisas mais gostosas de ver no livro também é como a Marian Keyes consegue, inicialmente, contando as coisas de uma forma um tanto quanto despretensiosas e ir conduzindo a gente para um clímax, para uma tensão
que a gente mal vai percebendo, e quando a gente percebe já tá tudo lá explodindo na nossa cara, e ela também consegue muito bem dar resoluções satisfatórias como um todo. Eu adorei as 3 personagens, a força de cada uma delas e as trajetórias que são contadas aqui, o que cada uma delas consegue conquistar. Minha penúltima leitura do ano tinha sido uma das minhas metas para 2019, foi Um Dia em Dezembro, que a gente tá falando da história de uma personagem que ela não acredita em amor à primeira vista, até que ela se apaixona por um homem enquanto ela está no ônibus. Ela vê esse rapaz sentado do lado de fora na rua e tudo que eles têm é uma troca de olhares que dura menos de 1 minuto e o ônibus vai embora. Ela passa o ano inteiro seguinte basicamente procurando esse homem em todos os lugares e não o encontra. Até que ela vai encontrá-lo numa festa quando a melhor amiga dela o apresenta como o novo namorado dela. E aí a gente vai ter uma história que vai se desenvolver ao longo de 10 anos e vai ser bem naquele estilo de mostrar encontros e desencontros e o rumo da vida de cada uma dessas personagens sendo tomado com o passar do tempo. De modo geral, eu gosto muito de histórias assim e eu gosto muito da proposta desse livro, gostei principalmente do final, porque eu acho que ele traz bem aquele gostinho do romance que a gente gosta, que tem um tom fofo, que tem aquele tom de grandes acontecimentos, que pode até ser clichê, mas é que é justamente aquilo que eu esperava e que eu buscava lendo esse livro. Porém, eu acho que o desenvolvimento do livro como um todo deixou a desejar pra mim. A primeira coisa que eu acho que a narrativa em si não combinou exatamente com a proposta do livro, pelo menos pra mim ela soa muito diferente. Eu acho que ela tem um tom leve e divertido aqui que eu não esperava encontrar no livro e que eu também não consegui sentir tão próximo daquilo que estava sendo contado. E a própria questão dos conflitos aqui, como eu falei, a gente tem essa história se desenvolvendo, né, ao longo de 10 anos e por causa disso a gente tem esses saltos, né, no tempo pra mostrar essa passagem de tempo. Mas a minha sensação é que esses saltos no tempo, na verdade, eles encobriam a inconsistência dos conflitos. Então o que eu sentia, na verdade, é que não havia algo que de fato justificasse esses desencontros entre os personagens. Os conflitos estavam ali acontecendo, mas eu não me sentia convencida de fato por eles. E aí minha última leitura foi bem diferente das demais, porque foi um livro de não ficção, que é o A Origem dos Outros, da Toni Morrison, que vai trazer 6 ensaios que vão falar sobre racismo e literatura. Então no ano passado eu também li Amada, que foi um dos melhores livros que eu li no ano, foi meu primeiro contato com a escrita da Toni Morrison, e desde então eu fiquei muito curiosa para ler outras coisas dela. E ler esses ensaios acho que só reforçou a admiração que eu criei, né, pela autora, pelo olhar sensível e muito pontual que ela tem sobre o tema, muito pertinente. Então ela traz aqui 6 ensaios que foram produzidos a partir de uma palestra também que ela deu, e ela vai discutindo tanto questões históricas e políticas, vai traçando então pontos e olhares a respeito de questões raciais, e ela vai demonstrando como tudo isso é representado pela literatura ao longo das histórias. Então ela se apoia em diversos autores, e ela usa esses textos para exemplificar os pontos que ela tá colocando através dos temas que ela discute. Embora seja uma leitura rápida, porque os ensaios não são longos, é uma leitura bastante rica e a gente tira muito proveito do que tá aqui e traz reflexões que pra mim são das mais necessárias e urgentes que a gente precisa ter como sociedade. Conta pra mim aqui nos comentários o que vocês leram nesse último mês do ano, o que vocês acharam das minhas leituras, se vocês já leram, se vocês não leram, o que vocês têm pra falar sobre esses livros. E se você é nova por aqui, seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Ó, deixa também sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho e me acompanha nas demais redes sociais. Beijos a todos e até o próximo vídeo.